Boa noite, graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Começando a semana bem, né? Na casa do Senhor, buscando ao Senhor, para termos uma semana de excelência, em nome de Jesus. Os irmãos que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos, viu? Que Deus os abençoe grandemente. Tem mais alguém? Não, né? Os irmãos de casa mesmo. Graças a Deus pela bondade do Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer nesta noite. Nós louvamos ao nosso Deus. Glórias a Deus. Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. A semana passada eu desafiei os irmãos a estarem jejuando. Cada dia da semana tinha 1 ou 2 jejuando ao Senhor. E terminamos a semana com excelência. Deus respondeu tantas causas através do jejum. O jejum, ele move os corações. O jejum traz disciplina a nós mesmos, uma intimidade maior com o Senhor. E eu quero continuar desafiando você para essa semana. Nessa semana nós vamos tirar 2 dias para jejuar. Terça-feira e quinta-feira. Quinta-feira nós jejuamos já mesmo, toda semana. Mas vamos aumentar um dia. Na terça e na quinta-feira. Eu desafio você a estar jejuando e orando em favor do segundo encontro de mulheres. Que vai ser um marco na nossa igreja. Um divisor de águas. E eu creio no mover do Senhor. Então, você escolhe um dia que você puder e ore e jejue ao Senhor. Nós vamos estar orando e jejuando juntas, em nome de Jesus. A semana passada, Deus respondeu para mim. Eu e minha esposa tivemos o mesmo sonho. Deus falou no mesmo sonho, falou comigo e falou com ele. Uma resposta no geral para a igreja. Que viria sucesso aos irmãos. Que é tempo do sucesso. Que a derrota acabou. Deus ministrou a nossa vida. Que toda derrota caiu por terra. Mas nós sabemos que nós temos que orar e jejuar sempre. Fazendo oração preventiva. Nós temos que orar e jejuar para o próximo mês. Irmos avançando de fé em fé, de glória em glória. Né? Até que chegar o dia perfeito. Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre água, sobre abrir covas, furar poço. O Senhor me falou ao meu coração esse texto e eu nem lembrava onde estava na Bíblia. Fiquei procurando até achar. E está em 2 Reis, capítulo 3. Aqui fala de abrirmos covas. Um tema bastante diferente, mas foi o que o Senhor deu. 2 Reis 3. Que a palavra de Deus começa falando de um tempo, de um acordo que os reis fizeram entre eles com os moabitas. E quando Acabe morreu, aí ele achou que não era justo, os moabes lá, o rei de Moabe achou que não era justo continuar pagando tanto imposto, com tanto gado, tantas coisas, e resolveu então fazer guerra. Vamos ler para nós entendermos. E o nome deste homem é o rei Mesa. 2 Reis 3, versículo 4. Então Mesa, rei dos moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu
de Samaria e fez revista de todo Israel, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu-lhe: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está sobre as mãos de ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém? Glórias a Deus. Então a palavra de Deus mostra aqui do rei de Edom, o rei de Israel e rei de Judá vão para a guerra contra o rei de Moabe, esse mês aí. E eles escolheram um caminho para o deserto. Acharam que era mais fácil ir pelo deserto. E a palavra diz que eles partiram, foram caminho de 7 dias, o exército marchando pelo deserto. E no decorrer de 7 dias, acabou a água, veio o cansaço, veio o desânimo, a secura na garganta, o esmorecimento, o medo, a fraqueza, porque sem água não dá para ficar. Foi quando, agora sem um plano de guerra, partindo para uma guerra sem um plano, sem consultar a Deus, indo para a peleja, na força do exército, na força da carne. Mas Josafá falou: não há um profeta? Vamos consultar o profeta, vamos até ele. E falaram: há um profeta, aquele que jogava água na mão de Elias, é um homem conhecido, ele é um profeta. E a palavra mostra, versículo 11,
Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: ele está com a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas tinha um rei ali que o Eliseu sabia que ele não era nada certo. Ele falou: vai consultar os profetas do lado da tua mãe, do teu pai. Não tem nada com você, que tem eu contigo. No versículo 13. E porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem o contemplaria. Nós vimos aqui, quando o profeta Eliseu, então, ele falou: vai agora. Eles foram pedir uma palavra, mas Eliseu, para dar a palavra, primeiro os convidou a louvar, a adorar, a louvar a Deus lá no deserto. Ele falou: chama aí um tangedor, chama aí uma pessoa que toque uma harpa, e vamos louvar. E trouxeram então o tangedor, para louvar ao Senhor. Em meia peleja, em meia batalha, em meias guerras, nós esquecemos de louvar, de adorar ao Senhor. Em meio da aflição, a secura da boca, a falta da água, deixamos muitas vezes de louvar, de adorar. E o profeta Eliseu então convidou o tangedor, falou: traga um tangedor. Vamos louvar primeiro, vamos adorar a Deus primeiro, com uma pressa de ouvir a palavra. E enquanto louvava ao Senhor, a mão do Senhor desceu sobre Eliseu, e o poder de Deus o envolveu. Enquanto você louva, enquanto você adora, a mão do Senhor desce sobre a tua vida, e o Senhor te levanta, te encoraja, te dá armas de guerra, te posiciona para a marcha, para o deserto que se instalou na sua vida. Seja qual for o deserto, em meio ao louvor, vem a palavra, vem o direcionamento, a boca do profeta se abre, poder desce, graça nos envolve, alegria formoseia teu rosto, e tudo muda. Em meio a isso, o Senhor falou através de Eliseu. Então, nós vimos aqui que o rei de Israel, rei de Judá e o rei de Edom, após 7 dias de marcha, você pode imaginar como eles estavam com seus exércitos, sobrecarregados, cansados, angustiados, sofrendo angústia. E quando consultou o Senhor, veio o poder de Deus sobre eles, veio a graça do Senhor. E nós vimos aqui
de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E esse disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento e nem vereis chuva. Amada igreja do Senhor, o Senhor também te desafia a cavar fundo, a abrir valas. Cave com sede, cave cansado, cave em crise, comece a cavucar em guerra, cave mesmo sem ver a chuva, cave com medo, porque o impossível vai vir. Comece a cavar em jejum, cave em oração, cave em louvor, cave em adoração, cave debaixo de uma promessa. Quantas promessas Deus te deu? Pega suas ferramentas e comece a cavar. Você não vai ver o ruído, você não vai ver barulho, você não vai ver nenhuma sombra, mas virá chuva em abundância, vai chover, vai vir aguaceiro, vai matar a tua sede, a sede dos teus animais, da tua parentela, da igreja do Senhor, dos irmãos em Cristo Jesus. Toda sede será saciado, o rio de Deus vai correr abundantemente, a glória desce, o poder vem, tudo que é entulho vaza, e o Senhor desce resposta à tua vida nesta noite de segunda-feira. Comece a cavar, se posicione, não tenha medo, se segure na mão do Senhor, que o Espírito Santo vai te instruir o que fazer, como agir, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor diz ainda: isto é pouco do que eu vou fazer, em resposta ao que você está fazendo. Você não vai ter que fazer nada, está num deserto, está em terra seca, árida, mas não é para ficar parado, e ele não tem ferramenta própria. Cave com o que está à sua mão, use o que você tem ao seu dispor, cave jejuando, cave orando, cave dobrando o joelho, cave correndo, cave andando, cave sentado, mas comece a cavar. E até momento que nós cavamos até deitado, lá na cama, no travesseiro, não pare de cavar as tuas covas para serem cheias do poder de Deus, para vir resposta do céu. Não podemos dar folga à nossa mão, em nome de Jesus. Temos que estar firmes, alicerçados no poder do Deus Altíssimo. Ele dá uma ordem e nós devemos obedecer. E a palavra de Deus diz que veio aguaceiro. A palavra do Senhor diz que ninguém estava vendo nada, mas veio resposta do Senhor aos nossos irmãos. Quantas vezes nós ficamos parados, esperando as coisas acontecer? Aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, é Deus quem faz. Precisamos cavar, estar escavando em todo o tempo. Não dá folga em nenhum momento. Todo tempo é tempo de escavarmos, é tempo de adorarmos, é tempo de derrubar por terra a cabeça do inimigo. Ele vem, nós não podemos ficar parados, nós temos que avançar de fé em fé, de glória em glória. Temos que ir, não podemos parar. O Senhor nos chama para peleja, para batalha. O Senhor nos chama para irmos. O Senhor nos chama para o diferente. Aonde já se viu? Estamos exército aqui, 3 reis, soldados. Vamos cavar cova para nós agora? Abrir covas? Muitas vezes o incrédulo pensa: vamos morrer aqui. O profeta falou que é para abrir covas na terra, certamente vamos padecer, vamos morrer. Mas o que tem fé, começa a cavar logo. Não dá tempo, não dá folga. Começa a escavar, porque o aguaceiro vai descer. É tempo de nós escavarmos, em nome de Jesus. Que Deus derrama, vai vir água em abundância, e você vai beber dessa água, e as vidas beberão desta água. E o que está ao teu lado vai beber desta água.
vai jorrar abundantemente. O Senhor quer derramar virtude e poder. E a ordem dele nessa semana é: cave muito. Abra covas terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Abra as covas. Chegue-se diante do Senhor. Coloque a sua mão na sua cabeça. Comece a profetizar. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim para pregar boas novas de salvação ao perdido. O Espírito do Senhor me instrui. O Senhor é meu mestre. Olha o sangue de Cristo sobre mim aqui. Satanás, sai. Arreda dos meus filhos, do meu lar, da minha família. Profetize. Diga. Se posicione diante do céu e da terra. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. Você é templo, morada do Espírito Santo. Comece a profetizar. Comece. Eu hoje de manhã estava com meus remedinhos e eu falei para Jesus: Senhor, eu remedeio, eu faço a minha parte. Aqui está, e o copo de água. Mas o Senhor já me curou 4 anos atrás. E quando eu falei isso, senti a mão preta da minha cabeça até o calcanhar. Falei: mas você está aqui, sai da minha vida, em nome de Jesus. E tive a melhor segunda-feira da minha vida. Glória a Deus. Quando você profetiza, o dom do discernimento desce sobre você. Você sente que o Senhor está perto. Nosso Deus, Ele sempre está à frente. Vem um frio no braço, vem um gelo no rosto, vem um friozinho. Aí é Jesus, mas deu um calor na nuca, arrepiou o cabelo, arrepiou atrás. Manda sair, porque ele é traiçoeiro. Ele só anda por detrás mesmo, para ver a glória de Deus na tua vida. Fica te vigiando. Se posicione e abra covas. Tudo que você for fazer, abra covas de bênção, para ser cheia da glória do Senhor. Em nome de Jesus, tome direção. O Senhor sempre dá uma ordem. A viúva de Serepta, aquela mulher, não tinha nada. Quando o profeta Eliseu disse para ela: vai, o que você tem em casa? Ela falou: só tenho um vasinho de azeite. E ele disse: vai, arruma vasilhas vazias, quantas você puder. Depois ela conseguiu da vizinhança os vasos, as vasilhas. Aí o profeta disse: agora entra no teu particular, no teu quarto. Isso quer dizer, não conte para ninguém, faça sozinho, você e Deus e teus filhos. Entra no quarto e comece a despejar o azeite nos vasos. E a palavra de Deus diz que os vasos foram se enchendo, enchendo, até que acabou os vasos, mas o azeite não acabou. Sempre o Senhor supre. Ele manda você tomar uma atitude. Deus multiplica. Quais são as covas que você tem? Qual o recurso que você tem? Deus vai usar o teu recurso, aquilo que você tem, para provocar um milagre. É com as tuas coisas que você provoca milagre. Deus multiplicou os pães e os peixes e sobrou 12 cestos. Deus multiplicou aquele lanche do menino. Deus sempre multiplica daquilo que você tem. Qual é o milagre que você precisa? Quando é que você vai começar a abrir as covas? Hoje mesmo? Deus tem milagre para você. Deus tem resposta à tua vida. Eu poderia falar muito mais, mas eu quero que você frise e guarde no teu coração que você tem uma ferramenta poderosa, que é a palavra de Deus, para você escavar quantos vales, quantos poços você queira, em nome de Jesus. O Senhor quer que você se posicione, tome atitude nessa segunda-feira, para que a sua semana desça aguaceiro celestial.
E você vai receber do Senhor a bênção, a resposta para a tua vida. Você está numa guerra, você está numa peleja, o que aconteceu? Deixa Deus trabalhar por você. Deixa o Senhor agir. Não temas. Não tenha medo. Comece a cavar, o impossível vai acontecer. O vale vai se encher. Todos vão beber. É a promessa do Senhor. Ele disse: o vale se encherá. Você está num vale seco, árido, difícil. Eu quero te dizer em nome de Jesus: vai encher. O teu deserto vai acabar. A água vai fluir abundantemente. Você não vai ouvir ruído, você não vai ver barulho, mas vai vir resposta do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Você está fale você mesmo com você. Vai começar a abrir tuas covas hoje. Abra muitas covas. O mais fundo que você puder. Para caber bastante graça de Deus. Para vir abundantemente na sua vida. Xericrama, aisturicante halamas. Shoi crucanteira labas. Oh, creia somente. Oh, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Pai, olha para os teus servos. Oh Deus Todo-Poderoso, que cada um comece a abrir agora. Abrir as suas covas por fé na tua presença, para receber, Senhor, resposta à sua vida. Em nome de Jesus. É segunda-feira, meu Pai. É tantas coisas para nós vermos. É o deserto que se instala. É o vale, ó Pai, onde tem duplicatas para ser paga. É vale onde falta harmonia no lar. É o vale onde há angústia. É vale onde tem doença, desconforto do peito, opressão, depressão, insônia, insegurança. Quantos estão no vale da insônia? Noites mal dormidas? Comece a cavar agora. Racantamaralamas. Sono. Vai vir resposta à tua vida. Você vai dormir bem. Desconforto do peito, angústia, tristeza, dor nas costas, nos ossos, doença, enfermidade. Nome de Jesus. Pai querido, queremos abrir, ser valetas nesse deserto, para vir resposta, Senhor, do advogado dos advogados, advogando causa na justiça. Resposta dos médicos, trazendo cura divina ao enfermo, ao doente, ao oprimido. Libertação, Senhor, de opressão do diabo, de angústia, em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor está aqui, está tocando em você. Receba a cura, receba a libertação, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Graças a Deus. E as palmas louvam ao Senhor, nosso Deus.